tua semelhança e vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Amém, glória a Deus. Toda honra e toda glória por nosso Senhor, amém? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? E como o pastor falou, para quem não me conhece, meu nome é Charles Mickey. Eu sou casado com a Karine, ela está lá em cima, que ela é filha do seu Valentim e da Dona Loli, amém? Glória a Deus. Eu quero dizer que o pastor Nil tem uma honra muito grande estar com o Senhor no JPC, estamos ali ajudando o Senhor, também estamos ajudando a pastora Jaque no ETC. Eu me sinto muito honrado, por confiar na gente, e também sinto muito honrado pelo pastor Gilmar ter dado essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus, porque tem que confiar, para colocar alguém na frente do púlpito, porque é muita responsabilidade, é a palavra de Deus, Eu me sinto honrado, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então, pode tomar assento, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Como o pastor Nilton falou, o pastor Gilmar está ouvindo agora a pregação, pela rádio, e ele, quando ele estiver ouvindo agora, eu quero dizer uma coisa para ele. Com certeza, ele se lembra do dia 21 de março de 2003. Esse dia, queridos, eu bati na porta dele para aceitar a Jesus. A minha vida estava totalmente destruída. Eu, com 19 anos de idade, tomava remédio de faixa preta, tinha ido em vários médicos, feito vários exames, não dava nada. Eu não sabia o que eu tinha. Mas o que eu sentia então? Eu sentia uma perturbação, medo muito grande, angústia. Eu não conseguia me alimentar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,85 m. Eu pesava 62 quilos. Quem me conhece sabe que eu era magro porque eu não conseguia comer. Eu estava desesperado. Eu tentei de tudo. Eu tentei até ir em benzideira, tomei garrafada. O que me mandavam, eu fazia. Mas nada trouxe resultado. E a minha tia Rose, está aí não, aqui em cima? Está lá no cantinho. Ela falava de Jesus para mim. Ela dizia que Jesus curava, que Jesus mudava as vidas. E como eu tentei de tudo e nada trouxe resultado, eu pensei assim, naquela semana, eu vou tentar. Se der certo, eu continuo. Se não, eu saio. Por quê? Eu sou livre, E eu fui lá na casa dela. E ela me levou no apartamento do pastor Gilmar. Ele morava no centro ainda. E lá eu aceitei Jesus. Para mim foi o dia mais importante da minha vida. Eu não esqueço. Glórias a Deus. Para mim foi um dia maravilhoso. E o pastor Gilmar fez a oração comigo. E naquela noite eu já senti um alívio. Sabe? Eu senti um alívio dentro de mim. E hoje estou aqui. Amém? Falando desse Jesus, da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém? Então, pode abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Então, queridos, muitas das vezes passou na minha mente, ou talvez passou ou passa na mente de vocês, será que Deus existe? Será que realmente Ele é o Criador? Quantos já pensaram a respeito disso? Podem pensar, eu estou perdendo meu tempo, eu poderia estar aproveitando a vida, fazendo tantas outras coisas. Qual é a garantia que eu tenho que esse Deus realmente existe?
Em cima disso nós vamos estar tratando essa noite. E é interessante que no início da minha conversão, eu fui num estudo bíblico lá na casa da Rose. Eu lembro como fosse hoje. Ela estava passando para mim aquela lição da queda do homem no Jardim do Éden. E ela explicando que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E de repente veio na minha mente, ela não sabe disso. Veio na minha mente assim, ó, Deus existe mesmo? Eu pensei isso. O inimigo lançou isso na minha mente. Então imagina, eu atravessando o momento mais difícil da minha vida e ainda veio esse pensamento: será que Deus existe? É cruel essa dúvida. E naquela época eu estava estudando química e fui orando e buscando a Deus. Interessante que conforme eu ia estudando, Deus ia me revelando coisas no meio científico que comprovam a existência de Deus. Amém? Então, vamos estar abordando esse tema. Então agora, vamos passar para o próximo slide. Vamos falar sobre algumas leis científicas. Então eu quero explicar para vocês o que é uma lei científica. Existe uma metodologia. Como funciona? Primeiro, faça observações. Em cima das observações, levanta-se hipóteses, forma-se uma teoria, e se a teoria não tiver nenhuma exceção, ela se torna uma lei científica. Lei científica não pode ter exceção. E as leis científicas que existem são verdades universais, comprovadas e imutáveis. Isso é uma lei científica. Então vamos estar vendo a primeira lei científica, a lei de Lavoisier. O que isso quer dizer para nós? Lavoisier foi um homem muito importante. Ele descobriu o hidrogênio, o oxigênio e muitas outras coisas. E a lei dele diz o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso significa? Que naturalmente nada pode ser criado. Para haver criação, tem que ter a intervenção de um ser sobrenatural. Nesse caso, o nosso Deus. Então, essa lei está apontando que existe um Deus. Para que haja coisas criadas, teve que haver um ser sobrenatural que as criou. Amém? Glória a Deus. E existe a teoria da evolução, né, que todos já ouviram falar. É teoria porque tem exceções, tem problemas, não é uma lei, por isso que é uma teoria. Ela tem muitos furos. Mas eu vou resumir rapidamente o que é a teoria da evolução. A teoria da evolução diz que moléculas simples de água, amônia e metano, junto com relâmpagos, foram reagindo, formando moléculas mais complexas e foi evoluindo, formando coacervados. A partir daí surgiu a primeira cadeia de DNA, depois se formou as bactérias, o reino fungi, o reino dos protozoários, depois se dividiu em reino vegetal e animal. O animal tem os invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Resumindo, isso é a evolução. Mas essa teoria, ela tem um problema com a segunda lei da termodinâmica. Por quê? A segunda lei da termodinâmica diz que naturalmente tudo tende à desordem e ao caos. E a evolução está postulando que existe uma organização, uma complexidade. Então, a teoria da evolução se choca com a segunda lei da termodinâmica. Vocês podem até comprovar isso na casa de vocês. A nossa casa não tende à desordem, ao caos? É ou não é? Para organizar, tu tens que empregar força, tu tens que fazer as coisas. Naturalmente, as coisas tendem ao caos. Então, como podem moléculas simples se organizar e formar seres humanos extremamente complexos, como o nosso corpo, com coração, pulmão, a respiração, sistema circulatório, sistema cerebral? Não tem como. Amém? Vamos para a próxima lei. A lei da... mas antes de passar pela lei da biogênese, eu quero fazer mais um comentário. Essa lei da termodinâmica, ela não tem problema nenhum com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus criou e viu que era bom. Tudo que Deus fez
era perfeito. Entrou o pecado, entrou o diabo, veio a desordem e o caos. E o que é interessante é que, se mesmo que a teoria da evolução fosse comprovada e verdadeira, ela teria um problema. Qual é esse problema? Na atmosfera primitiva não existia oxigênio. E se não tinha oxigênio, também não tinha a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela protege o nosso planeta contra a radiação solar. A maior parte da radiação fica retida na camada de ozônio. Sem a camada de ozônio, nós seremos torrados, fritados. A raça humana e todas as florestas. E eu te pergunto, como pode a evolução estar dando sequência sem essa camada de ozônio? Porque o oxigênio só foi surgir com as plantas no final do processo evolutivo. Não tinha oxigênio nem ozônio. Mesmo que estivesse evoluindo, a radiação solar ia torrar toda a matéria orgânica existente na Terra. Então, não tem como ser isso verdade. Amém? E é interessante que o ozônio ele é tóxico. Aqui, para nós, é extremamente tóxico. Só que ele está a 30 quilômetros de altura. E lá ele é indispensável à vida. Olha que interessante. Aqui ele nos mata, lá ele nos protege. Tudo isso é coincidência, né? Nós temos muita sorte, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a próxima lei, então. A lei da biogênese. Essa lei diz que um ser vivo só pode surgir de um outro ser vivo pré-existente. Então, essa lei também se choca com a evolução. Porque a evolução diz que nós viemos da matéria inanimada. Mas essa lei está em harmonia com a Bíblia. Porque Deus, um ser pré-existente, um ser vivo, deu origem e vida a nós. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. E eu fico me perguntando, como pode a matéria inanimada se organizar e começar a meditar em si própria? Porque é como esse piso aqui, essa cerâmica. Ela é formada por átomos, elétrons, prótons. O átomo não pensa. Onde veio o amor, a memória, as emoções? Isso não é matéria. Isso é algo que transcende a matéria. Estão entendendo? Glória a Deus. E a resposta está lá em Gênesis 2:7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem tornou-se alma vivente. Amém? A vida, as emoções, é esse fôlego que Deus soprou em nós. Amém? Glórias a Deus. Tu és tremendo, Senhor. E uma coisa interessante que eu achei num livro que eu tenho, esse aqui é um livro de química orgânica, um livro bem grande, né? E aqui o texto fala que Deus formou o homem do barro, do pó da terra. E olha só que uma frase que tem aqui no livro, diz assim, ó: ainda outra evidência que sugere que sedimentos de barro poderiam ter fornecido o ambiente, no qual ocorreram reações que resultaram nas moléculas orgânicas necessárias à vida. Amém? Um livro secular, científico, dizendo que o barro seria um ambiente adequado para que a vida se desenvolvesse. Glórias a Deus. E realmente foi assim mesmo. Amém? Agora, talvez alguns possam estar se perguntando, mas para que saber disso? Né? Para que isso? Queridos, os nossos filhos, os nossos jovens estão sendo bombardeados nas escolas com essas mentiras. A fé deles está sendo enfraquecida. Nós temos que ter resposta para dizer para eles: filho, a ciência não enfraquece a nossa fé. Não, pelo contrário. A ciência exalta o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Porque foi Deus que criou a ciência. Foi Deus que criou tudo que o nosso olho pode ver. Aleluias. Por isso que a ciência também reflete a glória do seu Criador. Glórias a Deus. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Então agora nós vamos estar vendo algumas coincidências do acaso, entre aspas, né? Ali está um cérebro humano. O cérebro humano
é o que existe, na minha opinião, é o ser mais complexo do universo. Ele tem uma capacidade incrível. Para vocês terem uma ideia, o cérebro humano tem a capacidade de armazenar 9 vezes tudo que tem na internet. Vocês têm noção do que tem na internet? Todas as páginas, Facebook, né? Tem muita coisa no Facebook, todas as imagens, fotos, tudo isso. O nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 9 vezes de tudo que tem na rede mundial de computadores. Isso é obra do acaso, né? Poxa vida, olha só. Outra coisa interessante é a molécula d'água, né? Essa molécula, ela é exceção a todas as regras em química. Ela foge da normalidade. Qual é o propósito? Favorecer a vida. Para vocês terem uma ideia, a água, ela deveria ser um gás na nossa temperatura ambiente. Porque o peso molecular define o estado físico da matéria. E tendo peso 18, ela é gás. Para terem uma ideia, moléculas com peso molecular acima de 70 viram líquido. Mas por que então que ela é líquida? Para poder favorecer a vida, para fazer brotar as sementes, para regar o solo, para gerar todo o ciclo de vida. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser leve. Como é que ela vai evaporar? Como é que vai formar as nuvens? A evaporação é um processo de limpeza da água. A água está suja, evapora, né? Ela fica limpa, forma as nuvens regam toda a terra, abastece os lençóis freáticos, faz a semente brotar. Então a água tem que ser líquida para gerar vida e tem que ser leve para poder subir. Por isso ela é uma exceção em química. Mas por quê? Porque o Criador fez de propósito. Amém? Glória a Deus. Outro fato interessante é que a água, todo mundo sabe que ela demora a aquecer e demora a esfriar. Por que isso acontece? Por causa das pontes de hidrogênio. E qual é a vantagem disso para o ser humano? Ela regula a temperatura do planeta. A natureza ela é sensível a variações de temperatura. Para ter uma ideia, com o aquecimento global, variou 1 grau, 1,5 graus, já acontece enchentes, furacões, desertos. Se a temperatura variar muito, compromete a vida na Terra. Então, a água tem essa propriedade para regular a temperatura. Glória a Deus. E outro fato interessante da água é que todos os materiais, quando são resfriados, eles contraem, diminuem de volume. E a água também é assim, de 100 graus, ela vai diminuindo de volume, vai contraindo, até chegar a 4 graus. Quando chega no 4 grau, ela deveria continuar a contrair e diminuir de volume. Mas não, ela expande. Mas qual é o propósito disso? Imagine só um lago, né? Se a água fosse esfriando e diminuindo de volume, o lago ia começar a congelar de baixo para cima. Como a água, a partir do 4 graus, ela começa a expandir, essa água mais fria sobe, formando uma camada de gelo. O gelo é isolante, não deixa resfriar o resto do lago, preserva a vida, preserva os peixes, as algas. Glória a Deus! Isso tudo, por isso que a água é uma exceção, para ela ter essas propriedades. E outra coisa interessante, um pé de eucalipto tem 20 metros de altura. A folhinha precisa de água. Como é que a água vai subir até lá em cima? Não tem bomba, né? Existe uma coisa chamada capilaridade. A ponte de hidrogênio confere essa propriedade de capilaridade. A água sobe até na última folhinha, dando vida àquela árvore. Glória a Deus! Então, queridos, essa é a água. Em química é considerada a molécula da vida. Vamos para o próximo slide. Aqui existe uma outra coincidência interessante, né? Então, de cima para baixo, a gente tem o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante, né? Para vocês terem uma ideia, se o nosso planeta fosse aonde é Vênus, a temperatura seria de 464 graus. A gente achou que estava calor 40 graus, né? Imagina 464, né? Não ia ter ar-condicionado que dava conta.
íamos ser torrados. Mas se a Terra tivesse parado ali onde é Marte, temperatura média menos 55 graus, seremos congelados. Então é interessante, porque deu o Big Bang, explodiu tudo, e a Terra parou no lugar certo. É ou não é? Parou bem no meio. Para cá torra, para cá congela. Tem muita sorte mesmo, né? Nós temos muita sorte mesmo. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Então, queridos, acreditar em Big Bang, acreditar em evolução, é o mesmo que você acreditar numa fábrica de automóveis, que ocorre uma explosão nela, e aí tu passa a ver os carros andando nas ruas, com as rodas no lugar, com o motor no lugar, com o volante no lugar, tudo funcionando. É isso, porque eles dizem que aconteceu a evolução, aliás, aconteceu o Big Bang, a explosão, aconteceu a evolução, e estamos nós aí andando pelas ruas. Então é a mesma coisa que acreditar nessa fábrica. E digo mais para vocês, é mais fácil acontecer isso com a fábrica do que com nós, porque o carro não pensa, o carro não tem emoções, não tem sentimento. É ou não é? As emoções, os sentimentos são algo muito mais complexo que um carro, né? Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Para vocês terem uma ideia, para uma proteína se formar ao acaso, a chance disso acontecer é igual a eu ganhar 8 vezes seguida na Mega Sena. Ganhar uma vez não é fácil. Imagina ganhar 8 vezes seguida. Pois é, essa é a chance de uma proteína só se formar ao acaso. Imagina um ser humano completo, né? Então, queridos, eu quero ler uma frase aqui para vocês que eu peguei de um livro que o título é Por que a ciência não consegue enterrar Deus? É um livro muito interessante. E no livro está escrito assim, ó: será que a beleza e a complexidade da natureza é produto de forças irracionais agindo de forma desgovernada? Olha só que imagem linda, né? Será que isso é obra do acaso? Obra de forças irracionais agindo de forma desgovernada? Não. Existe um governo, que é o nosso Deus. Amém? Ele está norteando. Interessante que muitos cientistas acreditam em Deus. Talvez não creem num Deus como nós cremos. Mas eu li numa revista, Ciência Hoje, né, é o nome da revista, e diz que muitos cientistas creem numa força superior que está organizando, que está norteando tudo isso. Porque é improvável que isso seja obra do acaso. Cientistas falando isso, né? Então, glórias a Deus. Amém? Para vocês terem uma ideia, Isaac Newton, que descobriu a gravidade, Galileu Galilei, Kepler, acreditavam em Deus. São cientistas renomados que acreditavam em Deus. E algo interessante que saiu na revista super interessante de novembro, né? Tá ali, ó. Fé faz bem. Olha só, o mundo secular dizendo que a fé faz bem. Eu quero ler para vocês algumas coisas interessantes. Olha só o que diz a revista. A ciência se curvou aos fatos. Dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são mais agradáveis. Glória a Deus. Os benefícios da fé à saúde têm embasamento científico. As pessoas vivem mais, são mais felizes que a média da população. Glória a Deus. Quem acredita em Deus tem 3 vezes chance mais de sobreviver a um transplante de fígado. Pessoas que vão a cultos religiosos pelo menos uma vez por semana têm 40% prevalência de hipertensão que aquelas que não seguem uma religião. 7 anos a mais de expectativa de vida é a vantagem de quem frequenta cultos toda semana sobre os que nunca vão a um templo. Glória a Deus. Pessoas espiritualizadas são 2 vezes mais propensas a se declarar muito felizes do que aquelas que não cultivam espiritualidade. Em média, indivíduos com fé têm uma tendência 3 vezes maior a ver o lado bom das coisas.
Adultos que não acham religião importante consomem 50% mais álcool. Usam 4 a 6 vezes mais drogas ilícitas. Crentes têm 85% menos chances de tornar fumantes do que os ateus. Mas o que tem então nos crentes que confere essas qualidades? A presença de Deus. Amém? O mundo secular, a ciência estão apontando que existe algo de diferente nos crentes. Amém? E nós sabemos o que é. É a presença de Deus. Amém? Tu és maravilhoso, Senhor. Então, queridos, a ciência comprova Deus. E um fato interessante, que quando eu estudava no 2º grau, eu gostava de história. E uma coisa que me chamava a atenção é que todos os povos tinham seus deuses. Os egípcios, os romanos, os incas, maias, astecas, os gregos, todos eles cultuavam algum Deus. Isso mostra que o ser humano tem essa necessidade, tem um vazio de se encontrar com o Criador. Amém? Glória a Deus. Então, diante de tudo isso, nós podemos concluir sim, que existe um Deus, existe um Criador. Amém? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. O texto diz que a glória de Deus, o poder de Deus, a gente pode ver na criação. E por causa disso, nenhum homem tem a desculpa de dizer que não teve oportunidade de conhecer um Criador. É o que diz a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Agora, muitos podem se perguntar: mas existem tantas religiões, existem tantas filosofias, existem tantas seitas, como saber qual é o Deus verdadeiro? Né? Como saber disso? Bom, primeiro eu quero fazer uma analogia com vocês, tá? Sobre um determinado fato, só existe uma verdade, mas podem existir muitas mentiras. Vou dar um exemplo. Em relação ao fato da cor da cadeira da igreja, só existe uma verdade: ela é vermelha, certo? Mas eu não posso inventar muitas mentiras. Eu posso dizer que ela é azul, branca, rosa, amarela. Então estão vendo que sobre um fato existe somente uma verdade e muitas mentiras. Em relação a Deus não é diferente. Existe somente uma verdade, um Deus. E mentiras existem milhares. Por isso que existem milhares de religiões, milhares de seitas, milhares de filosofias. Certo? E algo que me chamava a atenção na escola é que todos aqueles povos que eu citei para vocês, os egípcios, romanos, eles adoravam vários deuses. Todos eles eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses. Só existia um povo que era monoteísta, é o povo hebreu. Amém? Só esse povo tinha um Deus só. Isso me chamou a atenção.